Olá pessoal, meu nome é Vivian, eu sou mestre em estudos de linguagem pelo Cefet-MG e hoje eu vou falar um pouquinho de você sobre a materialidade nos livros para as crianças, né? Como é que novas camadas de significação são construídas por meio de projetos gráficos arrojados. Esse material é parte da minha pesquisa de mestrado, né? É parte de uma pesquisa que eu desenvolvi durante a escrita da dissertação. E aí eu queria partir dessa reflexão do Chartier, que fala que o significado de um texto, seja ele canônico ou comum, depende das formas que o tornam possível de ler. E isso, no objeto impresso, significa tanto o formato do livro, quanto o layout da página, se há ou não imagens, convenções tipográficas e pontuação. Na literatura infantil, esse significado depende ainda mais desses elementos. Isso porque os livros para as crianças trabalham com esses elementos de uma maneira mais potente, no sentido de que são elementos mais atrativos para o público infantil. Além disso, a gente está falando de um público que está em formação. Então, todo o repertório, né, toda a representação, todas as ideias de representação que essas crianças vão construir, na maioria das vezes, são feitas por meio das imagens. E aí não tem como falar de materialidade no livro infantil sem voltar no movimento que aconteceu nos anos 1970 e que foi resultado de uma movimentação anterior que começa ali por volta dos anos 40, mas nos anos 1970 toda essa movimentação desemboca num grande movimento. E o grande nome desse movimento é Monteiro Lobato, que como editor de literatura infantil é genial, tanto do ponto de vista da distribuição desses livros, quanto do ponto de vista da utilização de imagens. Além disso, Lobato é o grande pioneiro ao trazer as traduções para o Brasil e fomentar o cenário de publicação de livros infantis no país. No mesmo período, a gente tem a produção de Flicts, do Ziraldo, que é o primeiro livro ilustrado, né, que é um marco do livro ilustrado na literatura infantil brasileira, porque é um livro em que quem conta a narrativa é uma cor. Portanto, a gente tem a presença das imagens de uma maneira indissociável do texto verbal, e é só por meio delas que a gente consegue chegar nesse significado. As premiações e as instituições especializadas também ganham grande força nesse período. E quando eu falo de premiações, eu falo tanto da Finilige quanto do Prêmio Jabuti, ambos que têm categorias que premiam livros infantis e infanto-juvenis. Além disso, a gente vê durante esse período uma grande especialização dos profissionais envolvidos no livro. Esses agentes passam a ser inclusive reconhecidos, né? Então a gente tem o reconhecimento do ilustrador como autor e do seu papel sendo de grande importância para a construção do sentido da narrativa. Então, gente, de uma maneira geral, se a língua é tida como um mecanismo vivo, né, o mesmo deveria ser aplicado para a materialidade que sustenta sua forma escrita. Desse modo, escolhas aparentemente desprovidas de sentido, na verdade, trazem uma série de construções vinculadas por meio do projeto gráfico por meio do projeto gráfico de uma determinada obra. E o que eu estou chamando de materialidade, né? Materialidade é um conceito que vai poder ser entendido para fins desse trabalho como os elementos que constituem o projeto gráfico de um livro. Então, tamanho, formato, tipo de papel, tipografia, diagramação, disposição do texto na página, ilustrações, diagramação das ilustrações em contraste com o texto escrito, agrupamento das informações de uma maneira em geral, tudo isso faz parte da materialidade, incluindo a capa e incluindo os elementos que a gente chama de paratextos, né? Que são esses elementos que dão suporte ao livro, como a orelha, a quarta capa, o release, etc. Dada a dinamicidade, né, dessa apresentação e o nosso tempo escasso, eu trouxe um objeto de análise para a gente discutir brevemente sobre alguns pontos que reforçam essa concepção, né, essa série de teorias que eu trouxe até aqui. Então, essa obra que eu escolhi é uma obra biográfica, uma obra classificada como infanto-juvenil pela editora Palas. Ela apresenta a história de Nelson Mandela. Eu não sei se todos se lembram, mas Nelson Mandela foi o primeiro presidente negro da África do Sul, além de ser o grande líder no movimento contra o apartheid, um regime de segregação racial que se instalou no país durante um grande período de tempo. Esse livro é um livro ilustrado. E o que eu estou chamando de livro ilustrado e por que é importante reforçar isso? É um livro em que texto e
imagem estão juntos de uma maneira indissociável e só por meio da leitura de ambos é que a narrativa se constrói. Então, a começar pela capa, há uma série de percepções que só são possíveis por meio da análise do projeto gráfico desse livro. Então, se o título nos conta que Nelson Mandela é o prisioneiro mais famoso do mundo, as imagens trazendo Mandela nessa garrafa, muito parecida com aquela garrafa que a gente costuma jogar ao mar com pedidos, e essa garrafa não por acaso possui asas, nos remete de que, embora esse personagem esteja preso, há um sonho de liberdade ali. Além disso, a gente tem a presença desses arames farpados em conjunto com as flores, que parecem surgir deles. Enquanto o arame farpado reitera a ideia de sofrimento e de prisão, as flores reiteram a ideia de esperança e de possibilidade. Uma série de personagens são colocados no decorrer dessa imagem e ali na pontinha a gente tem a presença de um minerador. Ele aparece um pouco mais à frente e o que ele quer dizer? Na verdade, é toda uma crítica, né? E a gente pode perceber esse marrom de fundo, é uma crítica que Mandela faz constantemente à condição das pessoas negras na África do Sul que trabalhavam com a mineração. Eram condições muito precárias e condições que saltaram aos seus olhos antes mesmo dele se envolver no movimento anti-apartheid. Nesse fecho de luz que está sobre Mandela, a gente tem uma clara menção ao julgamento que o condenou. Não foi o único julgamento que Mandela teve, mas aí logo abaixo a gente tem 46664, que é o número dele de prisioneiro, quando ele foi condenado à prisão perpétua por fazer esse movimento anti-apartheid. Então Mandela era o prisioneiro 466 do ano de 1964, por isso 46664. Todas essas informações nos saltam aos olhos por meio das imagens e não são informações que em nenhum momento foi dada por meio do texto verbal. No decorrer do livro a gente encontra o mesmo tipo de artifício, né? Então é um livro que usa muito da colagem, é um livro que usa da técnica de tinta guache para poder fazer a construção das imagens. É um livro que ainda faz muitas menções sutis a alguns aspectos. Por exemplo, essa presença das ondas e da areia nessa folha remete à ilha de Robe, que é a ilha onde Mandela passou a maior parte do seu período como prisioneiro. Além disso, o uso da fotografia nessas imagens é muito potente. E assim como a colagem, que é uma técnica que remete aos anos 70, podendo, portanto, ser considerada uma técnica nova, são elementos que são usados o tempo todo por ilustrador e design gráfico na construção desse livro. Essa página aqui, para mim, é muito peculiar, porque ela traz a presença não só de vários personagens, negros ou não, mostrando a diversidade da África, porque a gente tende a pensar que a África do Sul é formada apenas por pessoas negras, e a mão que manipula uma pessoa negra é uma mão que não tem cor, o que remete ao discurso de Mandela de que quem está por trás do sistema não era uma pessoa branca, mas era muito maior do que isso. Então, a luta das pessoas negras na África do Sul não era contra um branco ou outro branco, mas era contra todo um sistema de segregação racial que estava instaurado no país. Nessa imagem aqui, a gente tem mais uma vez o reforço de como é que o texto verbal e a imagem se confundem como sendo a mesma coisa nesse projeto, né? A gente pode ver o texto aí perpassando de uma página a outra, unindo essas páginas. Além disso, a gente tem mais uma vez o uso da colagem de uma maneira muito forte, fazendo uma série de menções aí à prisão do Nelson Mandela. Eu poderia destacar uma série de outras percepções que a gente consegue ver nessa narrativa e que vão estar mais detalhadas no artigo, mas dado o correr da hora, eu vou finalizar falando que todas essas análises corroboram as nossas percepções de que o mercado parece se atentar cada vez mais para o projeto gráfico editorial dos livros infantis, utilizando projetos arrojados para construir narrativa de uma maneira que se subentende que o leitor, o público leitor, será um leitor crítico. Então a gente pensa aí também numa mediação, né, para que esse livro chegue a uma criança. Além disso, o que a gente percebe é que muitas coisas que não estão ditas na obra por meio do texto verbal aparecem por meio do projeto gráfico desse livro, por meio da sua materialidade, sugerindo ainda várias questões de representação do líder negro.